Sabe aquele momento em que você abre o aplicativo do banco e o saldo simplesmente sumiu? Você pisca, confere de novo e pensa: não é possível. Eu juro que tinha dinheiro aqui ontem. Pois é, eu também já passei por isso. E o mais louco é que a gente nem lembra no que gastou. Foi um lanche rápido aqui, um Uber ali, uma assinatura que você jurava ter cancelado e pronto. O salário virou fumaça. E o que a maioria faz? Vai para o YouTube procurar como investir melhor. Mas espera aí, como é que você vai investir se ainda nem sabe para onde o seu dinheiro está fugindo? É como tentar fazer uma cirurgia cardíaca sem saber onde fica o coração. Antes de falar de ações, CDI e fundos, a gente precisa aprender o que ninguém ensina. Como parar de perder dinheiro sem perceber. Eu descobri isso na marra. Na época, eu achava que sabia tudo sobre investimento. Lia relatório, acompanhava balanço de empresa, entendia o que era CDI e ainda dava pitaco em ação no grupo dos amigos. Mas no fim do mês, adivinha? O extrato parecia uma cena de crime. Foi aí que caiu a ficha. Não era falta de inteligência financeira. Era falta de controle emocional com o dinheiro. E se você ainda acha que planilha é coisa de gente chata, eu preciso te mostrar o contrário. Nesse vídeo, eu vou te contar como eu parei de viver no modo automático, como criei um sistema simples para domar o dinheiro antes que ele me dominasse e como qualquer pessoa, mesmo ganhando pouco, pode começar a investir sem viver sufocada. Não é sobre economizar até o último centavo. É sobre entender o jogo e jogar de forma inteligente. Eu lembro exatamente do dia em que percebi que estava perdendo o controle. Tinha acabado de receber o salário e uma semana depois já estava tudo evaporado. Aquela sensação de, eu não comprei nada demais, era o meu mantra mensal. Até que um dia eu resolvi olhar o extrato linha por linha. E foi ali que eu entendi. O dinheiro não tinha sumido. Ele tinha escapado aos poucos, como um balde furado. E o mais curioso, eu não gastava com luxo. Era só coisa pequena. Cafezinho, lanchinho, uma assinatura de R$19,90 que eu nem lembrava. Mas quando somava tudo, dava um carro popular por ano. Naquele momento, eu percebi que não existe investimento que conserte um vazamento que você nem sabe onde está. E foi aí que começou a virada. Eu odiava planilhas. Sério. Para mim, era coisa de contador triste. Mas um dia, eu testei um método simples. Peguei um domingo à noite, sentei e anotei tudo o que eu tinha gasto na semana. Tudo mesmo, até o pastel da esquina. No começo foi desconfortável. Parecia que eu estava confessando meus pecados financeiros. Mas com o tempo, a planilha virou meu espelho. Ali eu via com clareza onde o dinheiro ia, o que fazia sentido e o que era só impulso. E o mais interessante é que, quando você começa a anotar, o seu cérebro muda de lado. Você para de se comportar como vítima e começa a agir como gestor. Foi nessa hora que aprendi a dividir meu dinheiro em partes. 30% para o custo fixo, 25% para investimento, 15% para metas, 10% para o prazer e o resto para ajustar conforme a vida. Parecia mágica, mas era só controle. Com o básico no lugar, eu comecei a olhar o dinheiro de outro jeito. Antes, eu via investimento como algo distante, coisa de gente rica ou economista. Mas quando você entende o próprio orçamento, investir vira consequência natural. Foi quando comecei a ler relatórios de empresas. Não porque eu queria virar analista, mas porque eu queria entender como os grandes pensavam. E é aí que o jogo muda. Você percebe que não existe sorte no investimento. Existe preparo, paciência e percepção. Quando você entende o que uma empresa faz, quanto ela gasta, o que ela lucra, você deixa de ser um apostador e vira um investidor. Ler um relatório de empresa é como ter uma conversa com o cérebro do negócio.
E quanto mais você conversa com quem sabe o que está fazendo, mais inteligente você fica com o seu próprio dinheiro. Depois de um tempo, o que muda não é o saldo, é o sentimento. Você acorda e não sente mais aquele medo do boleto. Você gasta sabendo o que está fazendo, investe com propósito e, principalmente, vive com leveza. Eu percebi que o verdadeiro luxo não é comprar o que quiser. É ter paz quando o extrato chega. E sabe o que é mais interessante? Quando você aprende a controlar o dinheiro começa a trabalhar para você. E a sensação é libertadora. Não tem segredo, não tem fórmula mágica. É só constância. Uma revisão por semana, uma meta por mês e um olhar atento sobre o próprio futuro. Quem faz isso muda de vida. Não porque ficou rico, mas porque aprendeu a ser dono da própria história. Sabe qual é a parte mais bonita de tudo isso? Não é ver o saldo crescer. É perceber que você virou o tipo de pessoa que controla o próprio destino. Porque no fim das contas, não é sobre números, é sobre liberdade. A liberdade de escolher o que comprar sem culpa. A liberdade de dormir tranquilo, sabendo que amanhã não vai faltar. A liberdade de olhar para o seu futuro e dizer: agora quem decide sou eu. E se esse vídeo fez você pensar, nem que seja um pouquinho, sobre para onde seu dinheiro está indo, já é o primeiro passo. Então faz o seguinte: hoje, antes de dormir, abre seu extrato. Não para sofrer, mas para entender. Pega uma folha, anota o que gastou, o que valeu a pena, o que foi impulso. Você vai se surpreender. E se quiser continuar nessa jornada comigo, aprendendo, rindo e crescendo, se inscreve no canal. Aqui a gente não fala de ficar rico da noite para o dia. A gente fala de ficar rico de consciência, de escolha e de paz. Porque o dinheiro, ele não muda quem você é. Ele só amplifica quem você decide ser.